Que tal começar o ano com uma lista de quadrinhos sobre o movimento pelos direitos civis? Bem, como eu havia prometido para vocês, eu trouxe hoje uma lista de quadrinhos sobre o movimento pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos da América. Essa lista hoje ela tem um caráter um pouco cronológico, mas ela vai ser primeiro as biografias, depois um quadrinho sobre um partido muito importante e, por último, uma literatura, né, que é uma história muito legal e tal, que não necessariamente fala sobre alguém que existiu, mas é importante para que a gente entenda todo aquele cenário, né? Enfim, a minha primeira escolha é muito dado também pela data de publicação no Brasil, tá? Não necessariamente pela importância também desses acontecimentos, mas também porque já é uma publicação um pouco antiga. Seria A Marcha, que foi... É uma trilogia, né? Esse é o livro 1, que eles foram publicados pela editora Nemo. A Marcha, livro 1, foi em 2018. O livro 2 em 2019. E A Marcha, livro 3, publicado em 2021, depois da morte do John Lewis, né? Quem seria então esse John Lewis? John Lewis ele foi um congressista americano muito importante para os movimentos não violentos, né, protagonizados mais pelo Martin Luther King, etc. Mas o John Lewis era uma espécie de assistente do Martin Luther King, né? Ele recebeu uma medalha de liberdade pelo então presidente Barack Obama, e faleceu durante a pandemia decorrente de uma outra doença, não foi Covid. E essa trilogia aqui, ela tem alguns pontos que eu acho completamente interessantes da gente pensar. Primeiro porque é a história de alguém que estava do lado do grande nome, sabe? Isso é um interesse particular meu, inclusive quando eu vou estudar política, assim. Não é necessariamente o grande nome, assim, é sempre quem está por trás, quem está aconselhando, etc. Né? Eu gosto muito dessa ideia. E quando a gente pensa no John Lewis, não há ninguém melhor do que ele para falar dos feitos do Martin Luther King, sabe? Principalmente, quer dizer, há sim alguém melhor que ele, que era o Ralph, mas daí é outra história. Mas o John Lewis também era um cara bastante importante para, inclusive, aconselhar o Martin Luther King, né? Esse livro, então, foi o roteiro escrito pelo próprio John Lewis e o assessor dele, que é o Andrew Aldin. E começa já com a infância do John Lewis no Alabama, né? Ele nasceu no sul dos Estados Unidos, de uma família muito pobre, que tem até uma questão lá que ele cuidava das galinhas da casa dele e às vezes fugia para ir para a escola porque ele gostava muito de estudar. A gente nunca sabe até que ponto isso é verdade, porque, né, todo mundo fala que gosta de estudar quando era mais novo. Mas o John Lewis, ele então tem essa família numa condição sulista, muito pobre, e o sonho dele sempre foi ser pastor, né? Porque se você está vendo esse vídeo, provavelmente você sabe que a igreja protestante nos Estados Unidos, a igreja protestante negra, ela tem para além de uma grande importância, tem também uma questão de status ali, né? Os pastores, eles geralmente são pessoas benquistas pela sociedade, principalmente pelos negros, porque é uma igreja negra, né? Enfim, então ele sempre teve esse sonho de ser pastor, e uma coisa marcou a vida dele, que marcou também diversos outros sulistas, que em determinado momento ele foi chamado para ir visitar o seu tio, que morava no norte. E ao ir para o norte, ele percebe como que uma sociedade pode ser mais justa, né? Principalmente para a população negra. Porque a sociedade que ele estava inserido, a segregação era algo completamente comum
e principalmente comum depois de quando ela foi proibida, né? Então também tem essa questão. A segregação ela havia sido proibida, era algo inconstitucional, só que o Sul permanecia com aquela ideologia de separados, mas iguais, não é? Então, essa viagem para visitar o seu tio para o norte já tinha acendido um pensamento, né, sobre as injustiças que aconteciam e etc. Mas também há um acontecimento muito importante para o John Lewis, mas para toda a organização do movimento negro não violento, que foi a morte de um garoto chamado Emmett Till, né, que até saiu um filme agora, eu assisti esses dias, é muito bom, vale a pena. O nome do filme é só o sobrenome do garoto, Till, né, mas é Emmett Till, que é a história de um garoto criado no norte, que ele vai visitar o seu tio, por incrível que pareça, né, o John Lewis ele vai visitar o norte e o Emmett Till ele vai visitar o sul. E como ele era um garoto completamente inserido na sociedade do norte, ele não tinha alguns cuidados do que era ser negro no sul, né? E ele tinha mexido com uma mulher branca, um garoto. Ele tinha mexido com uma mulher branca e uns associados da KKK foram atrás dele na casa do seu tio e lincharam esse menino e jogaram ele no rio, né? Ficou sumido por um tempo e quando acharam já estava com seu corpo totalmente decomposto, né? A sua mãe tem um papel muito importante. Ó, essa dica é boa, gente. Essa história pouca gente sabe, assim, não pouca gente sabe, mas ela é importante a gente ter isso para o entendimento de todo o movimento negro nos Estados Unidos. Se não fosse o que a mãe desse menino fez, talvez a gente não teria uma organização tão grande ali naquele contexto. Porque ela, quando recebeu o corpo, ela quis caixão aberto. Então imaginem vocês, um caixão aberto com o corpo de uma criança completamente decomposto e dava para ainda perceber que, para além do efeito da água ter ficado no rio, ainda dava para perceber alguma coisa de linchamento, sabe? E saiu no jornal e etc. Isso comoveu muito a população ali daquela região, não só os negros, né? Qualquer pessoa que tenha um pingo de humanidade. E isso fez com que muito fosse organizado. Logo em seguida ocorre o caso da Rosa Parks, né, que eu já falei aqui em outro vídeo, que é aquela senhora voltando do trabalho, se recusa a ceder o seu lugar para um homem branco, que era destinado a ela, né? E são duas centelhas assim para o John Lewis pensar em se organizar, né? Conhece o Luther King, escuta o discurso do Luther King ali naqueles protestos, os protestos protagonizados pelo King e pela Rosa Parks. Então, o John Lewis ele entra nesse movimento estudantil, né? Esse movimento estudantil não violento no sul dos Estados Unidos. Aí o quadrinho todo ele mostra tudo isso que eu acabei de citar, também o sucesso que foram algumas ações, né? Duas que acho que vale ressaltar, que são os sit-ins e os viajantes pela liberdade. O que seria a primeira, os sit-ins? Era os negros irem sentar em lugares que eles não poderiam ser atendidos, né? Por conta da segregação, havia uma certa política que necessariamente mandavam embora as pessoas negras que entrassem nesses estabelecimentos. Então, um grupo de estudantes não violento ia, né, para sentar nesses lugares e, de certa forma, fazer um protesto. Também existia a Escola da Liberdade, se não me engano, que essa escola era justamente para você ensinar as pessoas a ter esse caráter não violento, né? Era uma escola que as pessoas batiam umas nas outras para que elas não revidassem, né? Quando o agressor fosse, então, falar para você ir embora, te chutando e etc. Então, também há esse viajante pela liberdade, que mostra aquelas viagens que eles faziam no sul em conjunto para fazer esses sit-ins em diversos outros estados.
E vai mostrando toda a trajetória que também tem uma relação com o Luther King, né? Porque o Luther King, como acadêmico, tem toda essa relação com o movimento negro estudantil, principalmente, né? Então, também mostra a marcha de Washington, né? Do famoso discurso do Luther King, do Eu Tenho um Sonho, que é usado de piada aí por muito político, que é engraçado isso, né? Mas enfim. E o John Lewis, ele foi o primeiro a discursar nesse dia, assim. Então, para vocês entenderem o tamanho que era de fato esse congressista que morreu em 2020. Bem, mostra também alguma relação com Birmingham, que era de fato o lugar mais segregado, mais segregacionista, mais racista também do sul dos Estados Unidos, e mostra um fator que, de certa forma, desmobilizou todo esse sucesso que era o movimento não violento, que foi justamente a bomba colocada pela Ku Klux Klan numa igreja que matou diversas crianças, assim, né? E essa explosão fez com que muitos questionassem o método do Luther King, né? Porque, veja, de que adianta você ser não violento se a violência ainda é uma realidade, ainda é uma verdade entre as pessoas que estão pregando a não violência, né? E o Malcolm X já existia em todas essas personalidades que reivindicavam o Black Power, né? Que hoje em dia as pessoas acham que é só cabelo, mas não é, né? Era toda uma questão de entendimento do negro, né? Que era também essa coisa de se achar bonito, de usar o cabelo mesmo, e por aí vai. E essa explosão, em conjunto com essa ascensão das ideias do Malcolm X, em conjunto com essa questão do Black Power, atrapalhou bastante o movimento não violento, né? Porque existiu esse questionamento completamente legítimo, né? Mas, ao mesmo tempo, ainda existia, e com menos força, mas existia. A SNCC, que era então esse movimento estudantil que o John Lewis fazia parte, foi convidada para ir para a África, né? E isso é bem legal, pessoal, bem legal na história do John Lewis, assim, que eu acho que se a gente entender isso, é um grande ganho para compreender o próprio Malcolm X. John Lewis, quando ele vai para a África, ele encontra o Malcolm X já naquela condição de ter ido para Meca, ter percebido que o homem branco não é o diabo necessariamente na Terra. Ele encontra com esses jovens e faz uma conversa sobre a necessidade de você mudar o foco da discussão para classe e retirar o foco na raça, não é? Então já é um grande apontamento que o Malcolm X faz a um dos maiores assessores do Luther King, não é? Então, isso a gente vai ver depois em outro quadrinho, mas já fique com essa informação, porque pensando nisso vocês vão ver algo que o Luther King também ele radicaliza no final de sua vida, né? Mas então, e também ocorre um certo alerta do Malcolm, assim, né? Eu gosto de chamar como alerta do Malcolm porque acontecia algumas coisas em Selma, né? Sobre a votação, o direito de voto dos negros, e o Malcolm falou: vocês precisam escutar o Luther King, porque é uma estratégia inteligente. Se vocês não escutarem, vai aparecer uma facção, né? E facção no sentido de partido, né? Não no sentido de facção criminosa, mas uma facção que ia partir para a violência, que não ia fazer o que o Luther King faz. Então escutem o Luther King, foi um aviso que o Malcolm deu para as mídias, etc. Porque naquele momento, em Selma, estava acontecendo diversos protestos pelo direito ao voto. E até tem um filme muito interessante da Ava DuVernay, algo assim, não lembro agora, que é Selma, né? Que é justamente um filme sobre o Luther King,
naquele período que ele estava protestando e organizando para ter o voto dos negros, né, que ainda não era uma verdade ali em Selma. Então, enfim, esse quadrinho ele consegue estabelecer, né, todos esses grandes acontecimentos na vida do Luther King a partir da visão de um assessor, a partir da visão de um amigo, né? O que, de certa forma, coloca o Luther King como alguém intocável também, né? Porque daí você está analisando ele como um herói, porque o John Lewis, além de amigo e assessor, era um grande fã do Luther King, né? Havia uma diferença de idade considerável. Eu vou mostrar aqui agora como funciona aqui o quadrinho, pra vocês darem uma olhada. E, mais uma vez, né, sem tirar a ideia de que isso é uma trilogia, se eu fosse indicar só um que está totalmente errado, eu iria pelo livro 3, porque, para além de ser mais robusto, ele também está os grandes acontecimentos, mas não tem como você pegar o livro 3 e só ler. Até uma dica aí, né, para a editora, caso, enfim, minha opinião, valer alguma coisa, você vender em box apenas, né, porque, enfim, não faz muito sentido deixar ele separado assim, porque não tem muito como você entender, né, escolher assim. Enfim, por que eu disse justamente que uma dica? Porque eles fizeram isso com esse quadrinho aqui, que seria o King, saiu pela Veneta no ano de 2021, né? O King também era uma trilogia, é por isso que eu estava falando isso. É uma trilogia sobre a história do Martin Luther King, que foi feita pelo Roche Anderson. O Roche Anderson, ele é britânico, mas desde criança foi morar no Canadá, e de uma família comunista, né? Que o Ho é de Ho Chi Minh, o Che de Che Guevara. E engraçado isso, né? Então, o Roche Anderson, ele desde cedo, né? Então teve toda essa influência comunista já, né? E isso é importante para sua obra, né? Inclusive para a forma como ele olha o King, né? Não é um olhar idealizador do grande pastor Martin Luther King, né? E isso é realmente importante, assim, saber que ele é de uma corrente ideológica diferente do King e que isso, pelo menos no seu caso, dita um pouco a forma como ele vai narrar a vida do Luther King, né? Ele foi contratado aos 22 anos para fazer então essa trilogia. Ele era uma grande promessa nesse mundo, só que se envolveu com droga, ilusão amorosa, falta de dinheiro, e demorou 11 anos para entregar, né, esse trabalho. Mas é um grande sucesso que com certeza aí é um dos meus livros favoritos agora, assim. Por quê? Porque eu achei completamente interessante o Anderson, ele trabalhar uma forma diferente, não é? A biografia de alguém. Ele faz um grande esforço para falar principalmente os medos, as angústias, os fracassos, os questionamentos que o Luther King tinha. Ele tira essa visão realmente de ser um herói, de ser alguém completamente intacto aos problemas humanos, né? Porque, enfim, o ser humano passa por essas questões. Então, o livro ele já começa com uma série de testemunhas, né? Como se fosse um julgamento do King. E essas testemunhas, cada um tinha uma opinião diversa sobre o King. Uns o idolatravam, outros odiavam o King, né? E outros tinham uma opinião completamente moderada, no sentido de, o King, um pastor, existiu. E o Anderson, ele tem algo que é completamente arriscado, né? Mas genial, mas ele mostra um lado obscuro
do Luther King, que lembra que eu fiz aquela piada lá falando que ele morreu num motel, que ninguém sabe se era hotel ou motel, mas ele mostra esse lado do Luther King, né? Um cara mulherengo, um cara que gostava de fumar, beber, embora pastor, né? Aqui que tá o ponto importante, não tem nada de errado em fazer tudo isso, mas o problema é quando você é um pastor da igreja protestante, né? E daí... aquele do J. Cole, this is Martin Luther King in the club, keep it up. What a bad bitch is this, saying that she's down for whatever. Muito bom, né? His mind is correct. She knows. Enfim, o Luther King, ele tem toda essa questão, né? Que ele é um pastor e trazer à luz todas essas questões dele são problemas, assim, para sua própria integridade, né? O filho do Luther King também é um cara, o Martin Luther King III, né? Ele é um congressista, ele é um cara que tenta assemelhar-se ao seu pai, assim, né? Ele é um cara muito sério e tal. É legal, ele tem uns bons discursos, assim. Mas, enfim, o Luther King desse lado, assim, né? Mostrar o ego dele, mostrar a fragilidade dele, né? E mostrar também alguma coisa como toda a biografia que tem do Luther King, a gente percebe sempre um grande apoio, uma grande amizade entre ele e os Kennedys, né? E isso, para qualquer pessoa que pensa um pouco, você vai olhar isso de forma desconfiada, porque o Kennedy, o Partido Democrata, apoiar, né, alguma coisa. Sim, o Partido Democrata ele também tem uma tradição, né, com o movimento negro. Uma curiosidade, foi o Partido Democrata que era a favor da abolição. Desculpa, o republicano que era a favor da abolição, né? O democrata não, ele era a favor da escravidão. Depois que desconfigura, assim, mas o DNA do Partido Democrata é um partido completamente de direita também, né? Até é engraçado que a Angela Davis uma vez assim falou que a única diferença entre o Partido Democrata e o Partido Republicano é que um dos presidenciáveis tinha mulher com câncer. Porque, quer dizer, Angela Davis que falou isso, não fui eu. Mas, enfim. Então, o ponto é, o Luther King, nesses debates com Kennedy, mostra uma outra visão, uma visão de que era um apoio para que o Kennedy ganhasse as prévias, né, na eleição dos democratas, etc., né? Então, mais uma vez, é um quadrinho que mostra o outro lado da moeda. Não é essa coisa de, né, você mostrar os grandes nomes com grandes histórias, etc. Então, nessa qualidade também, essa crítica é um pouco mais velada, assim, mas eu percebi isso, né? O Roche Anderson, ele tenta mostrar que tem talvez uma certa ala do movimento negro que acredita um pouco naquela ideia do comunismo antes do Marx, sabe? Que todos os homens são irmãos, assim. Nesse movimento negro ele coloca todos os homens pretos são irmãos, né? Então tem essa ala que acredita que todo mundo é amigo e tal. E o Roche Anderson, um homem preto, ele dá uma certa ênfase para os ataques que o Luther King sofreu da comunidade negra. Então, por exemplo, um atentado que ele sofreu por uma mulher negra mais velha, uma facada que o Luther King sofreu dizendo: você arruinou minha vida, porque os protestos faziam com que o patrão olhasse essa mulher diferente a partir de então, né? Então, coisas cabeludas, polêmicas, que a gente não entra muito, né, nesse debate, assim, que pelo menos quem também estuda essa questão, assim, né, a gente não entra muito nisso, a gente geralmente prefere acreditar naquela ideia de que todos são irmãos. Mas ele coloca isso, o Anderson. Coloca também a ideia de gangues que eram completamente contrárias ao Luther King, porque o Luther King fazia algo igual aos comunistas, segundo essas gangues, que os pastores e os comunistas só iam para a quebrada para doutrinar, né, para mostrar a salvação, assim. Então ele mostra isso nessa perspectiva, numa perspectiva não comum, que é algo completamente revolucionário. Enfim,
O quadrinho, como eu disse no começo, ele tem essa questão de ser uma união da trilogia, então tem alguns momentos que, ou melhor, a parte do livro 1 ela é preto e branco, livro 2 já começa a ser colorido, né? Eu não lembro, mas eu acho que não tem. Deixa mais essa aqui. Eu acho que ele não... A edição preferiu por não avisar quando muda assim os livros, né? Porque isso não é obra da Veneta, tá? Isso é obra da editora que publicou lá nos Estados Unidos, que vendendo a trilogia percebeu que se unificasse seria algo mais interessante. Enfim, então, King, Roche Anderson, o livro mais importante do Martin Luther King que a gente tem, né? Atenção, que a gente tem traduzido, porque mostra essas facetas assim do Luther King, mostra as diversas faces, diversas caras, diversas personalidades, né? Mostra esse lado do ego dele, porque Luther King ele era um cara rico, né? Ele nasceu naquela classe média negra e tal, então ele tem alguns vícios dessa classe, por óbvio, então, que é esse lado do ego, de carrão, roupa cara e tal, e a gente pouco fala sobre isso, né? Não que também tira o tamanho do Luther King, né? Pelo amor de Deus, mas é algo importante para os estudos sobre o Martin Luther King. Eu vou contar como terceiro, mas o primeiro foi a trilogia, né? Enfim, então, o terceiro quadrinho é Miss Davis, saiu pela editora Agir no ano de 2020. Esse é até mais antigo que o da Veneta, né? Pelo menos data de publicação. Então, a roteirista é uma francesa chamada Sybille, e tem um texto da Djamila Ribeiro aqui, né? E é interessante pensar isso, assim, porque esse texto, a Djamila ainda estava... Em 2020 ela já era famosa, claro, mas estava ainda, né, nesse crescendo e tal. Então, quem gosta da Djamila, tem um texto dela aqui também. Bom, o quadrinho Miss Davis, ele tem diversos problemas, na verdade. Ele começa muito bem, né? Começa mostrando os pontos do Partido dos Panteras Negras, que eu vou falar um pouco depois. Fala dos pontos e com cenas de violência, mostrando a condição da época, mas ao mesmo tempo eu acho que tem muito de imaginação assim da roteirista, né? Tipo, não é uma biografia fiel. Em nenhum momento diz que se propõe a isso. Então, talvez por isso que eu acho que tem problemas, assim. Se falasse, criou uma história sobre a Angela Davis, assim, acho que tudo bem, né? Mas enfim, não à toa tem outra aí na praça sobre a história da Angela Davis, que eu só vi em São Paulo, assim, quando eu tinha ido pra lá. Não cheguei a ver editor e tal, mas tem outra na praça, talvez justamente para corrigir alguns desses erros, assim. Mas não sei, erro também, algo que incomoda lendo, principalmente se você conhece a Angela Davis, né? Enfim, então começa muito bem, né, colocando os pontos do Partido dos Panteras Negras. Tem uma qualidade de falar também, né, a infância da Angela Davis, ou seja, uma infância onde ela era muito estudiosa, mas de novo, o argumento do John Lewis, né, que ela era muito estudiosa. Ela, quando começa a se organizar politicamente, está relacionado à explosão, né, aquela explosão que eu citei da igreja em Birmingham. Então ela vê essa injustiça e, né, já percebe que há alguma coisa de errado, né, mas ela ainda era mais jovem que o próprio John Lewis na época. Mas ela percebe isso é algo que marca ela. Só que daí que tá o que eu disse da roteirista, assim, ela faz a história como se
uma das crianças que morreu fosse amiga de infância da Angela Davis, assim. Eu acho isso totalmente pouco provável, porque ela talvez falaria mais disso, né, se isso fosse de fato uma verdade. Mas eu também posso estar enganado, né, não sei. Enfim, então conta essa infância da Angela Davis, mas dá uma certa prioridade para outros aspectos, que começa já na sua organização no movimento estudantil, porque ela teve uma dificuldade em encontrar a sede do Partido dos Panteras Negras, e isso é um fato mesmo, né? A Angela Davis, quando ela escolhe o seu lado político, ela gostaria muito de ter ido para os Panteras Negras, mas não, ela foi para, então, esse movimento estudantil, que era o mesmo do John Lewis, SNCC, e ela vai por condições materiais. Ela percebeu que onde ela estava inserida, ela poderia militar por essa organização, embora ela enxergasse diversos problemas nessa organização. Depois ela se organiza no Partido Comunista americano, e já tem essa relação com esses movimentos revolucionários, né? E um fato marcante na vida da Angela Davis é o cárcere, né? Quando ela vai para a cadeia, etc. E, inclusive para a sua própria produção, né? Mas também porque gerou um certo barulho na mídia, principalmente para os Panteras Negras. Por quê? Porque ocorreu uma tentativa de um ato revolucionário pelos Panteras Negras que foi totalmente fracassado. E a maioria foi morta e outros presos. E uma das armas que estavam na cena do crime, da cena do ato revolucionário, estava registrada no nome da Angela Davis, porque ela tinha uma relação amorosa com um dos Panteras Negras que estavam nesse ato revolucionário, né? Bem, o que acontece é que o FBI então coloca a Angela Davis como a mais procurada, porque ela já tinha perdido o emprego dela, porque ela se afirmou comunista, né, naquele programa de caça aos comunistas, e ela perdeu o emprego na faculdade. Então ela já tinha isso, né? Ela era comunista, estava na lista do FBI como comunista. Para além disso, ela tinha uma arma registrada no seu nome no ato revolucionário dos Panteras Negras. Então colocou como a pessoa mais perigosa dos Estados Unidos naquela época, né? E a Angela Davis, ela merece todo respeito. Se você discorda dela pelas suas publicações, etc., eu acho interessante você pensar na vida dela, assim, porque é algo muito sofrido, né, o que ela passou. Essa mulher, quando o FBI colocou ela como, né, a pessoa mais procurada, mais perigosa nos Estados Unidos, ela fugiu. E ela amargou uma solidão muito grande, assim, nesses hotéis de beira de estrada. E essa solidão aparece, né? A roteirista, ela coloca isso de forma interessante. E ela amarga essa solidão, então, nesses hotéis de beira de estrada, sozinha, fugiu sozinha, isso é algo importante, não fugiu com outros camaradas. Ela, enfim, quando é presa em Nova York, amarga outra solidão na cadeia, porque quando ela chega já colocam ela na solitária, né? Então ela faz greve de fome, sai da solitária, faz um certo sucesso entre as presas, porque, enfim, os Panteras Negras tinham isso, né? De se vestir de um jeito para chamar atenção, etc. E muito inteligente também, então ela chamava a atenção de todas as outras companheiras ali da cadeia, né? Então os policiais já colocaram ela de novo na solitária, porque não queriam que ela estivesse politizando ali as pessoas, né? Então amarga outra solidão, e é realmente muito triste, mas faz outra greve de fome e sai dessa condição, né? Algo muito interessante, que acho que a reflexão ela vai para além da obra, assim, é que havia uma jornalista que frequentava e visitava Angela Davis frequentemente. E essa jornalista, ela se sentia culpada de deixar a Angela Davis e ir embora, né? E isso é algo que eu assisti um podcast do Ferrez, que é até o dono dessa marca aqui, um da Sul,
E o Ferrez, né, ele tem um podcast lá, o Avesso, que o Dexter é o entrevistado, né? O Dexter é o oitavo anjo, pra quem não sabe. Um dos maiores rappers agora aí, né? Explicou tudo, né? O Dexter é o oitavo anjo, pra quem não sabe. Pra quem não sabe, o cara é um anjo, velho. O cara é o oitavo anjo, né? O cara é o oitavo anjo, né? Mas um rapper. Que o eu rapper estava é o derrotado. Eu não falei o rapper, o oitavo anjo? Não, você falou depois só. Nossa! Tá, mas eu falei rapper. Sim, depois. Você falou assim, tipo assim, ó, pra quem não sabe quem é o Dexter, é o oitavo anjo. O Dexter, ele, né, o grupo dele era o 509E, e eles começaram a fazer sucesso no presídio, né, na cadeia e tal. E eles saíam para cantar a partir de um projeto interessante lá que procurava talentos, né, nos presídios. E o Ferrez, ele trabalhava, acho que na Caros Amigos, e ele frequentava lá o lugar onde Dexter estava para fazer entrevista com ele e tal. E é uma cena bem legal nesse podcast, assim, porque eles estão contando essa história e o Ferrez, ele fala, e sempre que eu saía, eu me questionava, por que eu tô saindo e um talento desse está ficando preso, né? Eles choram no podcast, assim, é algo bem bonito, de amizade até, de ver. E tem uma cena parecida na vida da Angela Davis, né? Que é essa jornalista que vira muito amiga dela também, né? Vira uma companheira aí de luta. Porque a jornalista não é uma política, mas enfim. Mas publica bastante ela, né? Enfim, então... acho que é isso, assim, do quadrinho. Não tem muito o que falar mais. Aqui. E a parte interessante que eu gostaria de mostrar, como começa, assim, a forma que começa. Claro que talvez não vai dar para vocês verem com bastante calma e tal, mas começa já com imagens importantes, com os pontos dos Panteras Negras, etc. Enfim, então esse foi Miss Davis, editora Agir, que está aí desde 2020. Bem, o penúltimo quadrinho é o Partido dos Panteras Negras, saiu pela editora Conrad, né? Conrad. E, bem, esse aqui é muito especial, assim, né? O roteirista é o David Walker, um cara que trabalhou também para DC, Marvel. Na Marvel ele fez algo do Luke Cage e o Punho de Ferro. E também fez um quadrinho que é a vida do Frederick Douglass, né? E o ilustrador é o Marcus Kawami, que seria então alguém conhecido por trabalhar com diáspora africana, ilustrações sobre isso. Bem, esse quadrinho conta então a história de como foi feito e idealizado o Partido dos Panteras Negras, né? É um partido que foi criado ali em 66, na Califórnia, por Huey Newton e Bob Silo. O Huey Newton, ele era uma criança muito pobre, que cometia diversos pequenos delitos, né? E era um péssimo aluno até ler Fanon, W.E.B. Du Bois e James Baldwin, né? Disse que acendeu algo assim para ele, que está inclusive nos seus escritos, assim, que ele disse que foi algo que mudou toda a perspectiva dele e o fez então virar um bom aluno, né? No à toa ele foi para o direito, e na graduação, enquanto ele fazia direito, ele ainda continuava nesses crimes, assim, né? E chegou a escrever também que ele só fazia direito para se tornar um bom ladrão, né? Então, mas ele realmente ficou muito inteligente, tal, virou uma pessoa muito inteligente na época, ou seja, 66 ali, 69, ele chegou até o doutorado, virou doutor lá em serviço social. Então é um cara importante, um intelectual muito importante. E o Bob Silo, por sua vez, era um ex-militar que foi expulso do exército porque arranjou uma confusão lá dentro. E na faculdade foi cursar engenharia e política, né? Que nos Estados Unidos tem essas coisas de cursos assim, né? Engenharia e política.
E os dois se conheceram num protesto contra o embargo em Cuba, né? Então já fazem uma amizade ali interessante e fundam, depois da prisão do Huey Newton, acontecem outras coisas, eles fundam o Partido dos Panteras Negras, né? Esse partido ele é totalmente diferente do que a gente está acostumado sobre o movimento negro nos Estados Unidos, porque a gente tinha então o Martin Luther King ali na mesma época, né? O Martin Luther King da não violência, tinha o Malcolm X, mas muito relacionado à nação islã. Quando ele sai da nação islã, ele já vira alguém que não tinha tanta voz naquele período, né? Então, os Panteras Negras é, de fato, algo totalmente diferente do que a gente estava acostumado, né? E, muito importante sinalizar que é um partido que ele é adepto à violência, tem diversos conflitos com o FBI, porém também é um partido que fez o Free Program Food, por exemplo, que era um certo programa social feito pelo partido nas comunidades que alimentavam as crianças e adolescentes que iam para as escolas, né? Porque naquela época as escolas não ofereciam comida e eles tinham um entendimento que é necessário você alimentar as pessoas para que elas consigam estudar, né? Então veja, tem essa dicotomia no Partido dos Panteras Negras, porque é um partido violento, mas também com diversas atitudes benéficas à comunidade, etc. Então eles começam descobrindo que havia uma brecha na lei, né? Daí porque o Huey Newton estudava direito. E essa brecha na lei é que na Califórnia você podia andar armado, mas a arma num lugar onde a polícia podia ver a arma. Então eles começam a entrar, 4 militantes num carro, armados, e perseguindo a polícia, assim, porque quando a polícia fosse enquadrar um homem negro, eles iriam sair armados e ficar olhando o enquadro para ver se a polícia não iria cometer algum abuso. E a parte interessante disso é que, para além de andar armado, eles tinham toda essa questão de cuidado com a beleza que eu tinha dito. Então eles tinham que estar de boina, jaqueta de couro, tudo preto, e a bandeira um azul meio claro, assim, que dá um contraste interessante. Então é isso, assim, eles iam armados, seguiam as polícias e tal. Bem, o Huey Newton, já no começo do partido, ele é preso por conta de uma morte de um policial, que ficaram falando que ele que matou o policial, mas acho que foi uma abordagem um pouco fracassada e aconteceu uma morte e foi o policial que morreu, então o Huey Newton foi preso. E o Bob Seale também foi preso, já no começo, assim, né? Porque eles ganharam muita atenção da mídia e plantavam qualquer coisa para prendê-los. O presidente da época era o Ronald Reagan, e ele tinha ido para o Capitólio uma vez, e os Panteras Negras foram aparecer lá para fazer um protesto, porque a mídia ia estar lá, já que a mídia, com certeza, a mídia iria perseguir o Ronald Reagan, então os Panteras Negras eles vão lá, invadem o Capitólio. Sim, a questão é ganhar a narrativa do negócio, não é? Enfim. Então, eles invadiram o Capitólio em 60 e alguma coisa, e eles tinham a galera tinha muito medo deles, né? Porque eles andavam armados. Então plantavam qualquer coisa para prender os líderes. A ponto de os 2 líderes presos em 69, a maior liderança em quantidade, ou seja, as pessoas filiadas eram mais mulheres do que homens, porque todos os líderes estavam prontos e elas tomam um papel muito importante no partido. Mas muito cuidado com essa afirmação, né? Não é que os Panteras Negras eram legais porque só tinha mulher. Não, é porque a maioria dos homens estavam presos, acontecia muito assédio, muita denúncia para o comitê central do partido, tá? Não é porque eles eram legais e entendiam isso. Não, tinha muito assédio. Principalmente dos mais veteranos, assim, oriundos da Guerra do Vietnã, eles, né, veterano de guerra que voltava e se filiava ao Partido dos Panteras Negras.
eles sofriam diversas acusações, assim, de serem assediadores, etc. Então, todos os grandes líderes sempre presos e as mulheres tomando, então, um papel importante. Tinha uma que ficou muito famosa, Elaine Brown, acho, e tem um livro dela que espero que alguma editora traduza aqui pra gente, que é a biografia dela. Foi candidata à vice-presidência dos Estados Unidos também. Então veja, com todas as lideranças masculinas presas, as mulheres sofrendo muito assédio no Partido dos Panteras Negras, mas ao mesmo tempo, estando na liderança, surge um jovem que ficou conhecido como Black Messiah, que seria o Fred Hampton, que daí tem aquele filme lá, Judas e o Messias Negro, que conta a história do Fred Hampton, que era de fato um cara muito importante, porque ele era um marxista, revolucionário, que se organizou no Partido dos Panteras Negras, mas foi morto muito jovem, assim, né? O FBI plantou coisas para matarem ali o Fred Hampton, porque ele era uma grande promessa. Mais uma vez, os grandes líderes presos. Huey Newton, quando saiu da cadeia, ele volta muito moderado, né? Que muita gente acha que ele levou alguma coisa assim na cadeia, porque ele volta muito moderado, né? Ele diz, por exemplo, que primeiro a gente tem que se preocupar com a sobrevivência e depois a revolução. Isso, só dito é óbvio, mas ele não fazia, a maior crítica a ele não fazia meios para que essa revolução acontecesse. Então, só se preocupando com a sobrevivência, ele começou a focar muito, por exemplo, no Free Program Food, começou a focar muito na abertura de clínicas médicas gratuitas, e também ele focava muito num programa de alfabetização, né, para as crianças, tudo gratuito. O que tem seu valor, é claro, mas ele já negava o caráter marxista revolucionário dentro do Partido dos Panteras Negras. Ele dizia que isso era no começo, que na verdade o partido sempre procurava sobrevivência para além dessa que eu citei, a sobrevivência aos policiais. Então ele muda bastante o discurso. Porém, um outro grande líder era o Edgar Cleaver, e ele estava exilado na Nigéria, acho. E eles protagonizam algo que ficou muito famoso na rádio, que eles estavam no telefone, na rádio, falando sobre os objetivos do partido, discordam plenamente, e o Huey Newton começa a se preocupar com as facções dentro dos Panteras Negras, que surge então o lado do Huey Newton e o lado do Edgar Cleaver. E um ponto interessante, parênteses, que muita gente acha que o filme Pantera Negra é a questão do T'Challa com o Killmonger, é algo do Martin Luther King e o Malcolm X, né? Mas também tem uma ruptura muito forte no Partido dos Panteras Negras, e faz muito mais sentido o Stan Lee ter olhado para essa ruptura do que aquela outra, porque, enfim, Partido dos Panteras Negras, personagem Pantera Negra. Então, o Cleaver, ele era a favor dessa revolução, até porque ele estava num contexto de África, um contexto de diáspora africana, um contexto de revoluções. Com parênteses, o Stan Lee colocou o Luther King e o Malcolm X no X-Men. O Malcolm X é o Magneto. Você me falou isso quando a gente se conheceu, irmão. Eu lembro disso até hoje. É o Xavier. Então, essa questão que o Cleaver estava inserido nesse contexto de revoluções africanas, de independência dos países, independência das metrópoles, né? O Cleaver ele era nesse caráter revolucionário, o Huey Newton num fator mais de vamos cuidar da nossa comunidade aqui e não mais que isso, né? Bem, dá muito errado essas facções dentro do partido. Huey Newton, ele era uma pessoa que usava crack, então ele expulsou a maior parte das pessoas. Ele, além de usar crack e cocaína, ele assediou diversas mulheres do partido, diversas que iam no apartamento dele, vários relatos. Para além disso, ele utilizava uma gangue que existia ali no bairro para serem os seus capangas pessoais, né? Ou seja, ele ia inclusive em células do partido e obrigavam as pessoas a fazer tal coisa.
Enfim, o Rio Newton virou um pesadelo, inclusive para os Panteras Negras. Não à toa, você tinha, ali no final, tinha pouquíssimas pessoas filiadas e que contribuíam ao Partido dos Panteras Negras, porque o próprio Rio Newton acabou com isso, assim. Mas que é um fato curioso, né? Ele era uma pessoa moderada que na sua vida ele tomava as atitudes mais bizarras. Eu não estou me referindo à droga, estou me referindo aos capangas, aos assédios, e, enfim. Então, acho que é isso, assim, desse quadrinho. Aqui estão algumas imagens. Nessa ocasião era o Fred Hampton. Tem uma bem bonita aqui, deixa eu ver se eu acho. Ó, por exemplo, quando mostra os personagens mais de perto, assim. Enfim. Por último, Incognegro, que saiu pela Veneta em 2021 também. Um grande abraço aí pra Veneta, que mandou esse e o do King aqui pro Livrada. Então, esse livro, Incognegro, é bem importante, assim, inclusive pro Brasil, tá? Porque, né, tem isso, assim, gente. Se você for ver, eu falando só do movimento negro dos Estados Unidos, eu não sou ingênuo, sabe? Eu sei que o Brasil é outra relação, que também a maioria das coisas não se aplica aqui. Porém, é o que eu gosto de estudar, só isso. Mas são poucas as coisas que a gente estuda dos Estados Unidos que a gente pode tirar alguma coisa, né? Mas esse em específico talvez seja o que mais a gente pode aprender para a situação brasileira. Que, mais uma vez, é uma situação completamente diferente da tida pelos Estados Unidos da América. Então, esse quadrinho ele foi escrito, né, o roteirista é o Matt Johnson, que é um professor universitário, que tem diversas outras coisas publicadas também, e ele está bem relacionado também com a história, né, porque, basicamente, a história do Incognegro é um jornalista que ia para o sul dos Estados Unidos, fantasiado de branco, para ter furo de matéria e coisas que uma pessoa negra, por exemplo, não ia conseguir, né? E o Matt Johnson, ele particularmente é uma pessoa mestiça, não é? E enquanto essa condição de mestiço, desse não lugar que ele sempre sofria na sua adolescência, ele sempre brincava com o primo dele sobre usar a palavra incógnito, que é oculto, com negro, né? Porque ele seria um negro oculto, né? Que o irmão dele era um negro retinto e ele, por sua vez, ele passa batido, assim. Será que tem como a gente mostrar? Que é importante essa informação. Tem como? Aí? Boa. Então, ele sempre vivia nesse não lugar, porque, mais uma vez, né, ele é um cara que vocês viram, ele não tem o cabelo enrolado ou qualquer coisa nesse sentido, mas sempre estava inserido nessa realidade de família negra, porque a família dele é negra. E esse não lugar fez com que ele criasse já esse personagem quando criança, e quando chega na faculdade ele descobre que tinha um caso parecido com isso. Um cara da NAACP, que foi uma organização fundada pelo Dubois, essa organização, ele tinha um cara que fazia um papel parecido. Então ele se encorajou de fazer essa obra por conta de saber que tinha uma pessoa negra que se disfarçava de branco para ir para o sul dos Estados Unidos, né? A obra é de um jornalista chamado Zane, que era de família negra, porém ele mestiço. E ele ia então fantasiado para o sul e tinha um caso que ele jurava ser o seu último caso, porque ele estava cansado disso, assim. Ele queria um papel no jornal
que fosse mais livre, assim, né? Uma função no jornal mais livre. Só que o chefe dele diz: você precisa ir para o sul, é um interesse pessoal seu nesse caso. Qual que era a situação? Um negro iria ser linchado porque ele tinha sido acusado de matar uma mulher branca, não é? Então veja, quando ele vai pro sul e vai nessa delegacia, ele vai fantasiado de branco, ele descobre que quem estava esperando o linchamento era o seu irmão, né? E o seu irmão negro retinto. Então, é isso, assim, né? É a história do quadrinho. Tem diversas coisas que a gente pode ir analisando, como, por exemplo, a sociedade que ele está inserido ali, né? Ver como a Ku Klux Klan, ela, em certa medida, dominava todas as instâncias da cidade, seja o xerife, polícia, os estabelecimentos. A Ku Klux Klan estava em tudo, não é? E também ver essa diferenciação do norte para o sul, ver uma coisa engraçada, mas real, que ele se fantasiava de branco britânico, né? O amigo dele também, e principalmente o amigo dele. E como que a galera tem isso, né? De achar que alguém de fora é superior, mas esse alguém de fora tem que ser branco e tal. Coisa que acontece com o Brasil demais, né? Esse viralatismo. Não é só com a gente, né? Então o britânico lá recebia, mesmo fantasiado, o fato de falar britânico, ele recebia um bom tratamento. Mas por que eu disse que é algo que compensa bastante para o Brasil? Porque, tudo bem, tem essa questão de você ir para o sul, tem essa questão dele fantasiado de branco, mas o ponto principal da obra é a mestiçagem, sabe? Esse não lugar. E tem uma frase que ele disse que eu acho genial, que é: eles ignoram o mestiço porque a América não gosta do seu passado, né? Que é isso, assim, né? Você passar batido, às vezes, o mestiço, porque não quer pensar que ele é negro, né? Que ele tem a marca do negro e tal. Esse debate sobre a mestiçagem, assim, me deu até algumas lembranças, ainda mais dessa relação do irmão negro retinto e ele não, com O Marrom e Amarelo, de Paulo Scott, que é um livro aí que o Yuri já fez a resenha. Eu quero ler muito essa orelha aqui, porque é o que justamente diz um pouco sobre a obra, e eu acho bem importante, assim. Eu sou um incognito, não uso máscara como Zorro, ou uma capa como Sombra, mas também me disfarço. A minha camuflagem vem dos meus genes, resultado de uma tradição sulista sobre a qual ninguém gosta de falar: escravidão, estupro, hipocrisia. Os negros americanos são miscigenados. Sou só um exemplo extremo disso, um lembrete que anda. Olha que legal isso, um lembrete que anda, né? Só que a América branca se recusa a encarar o seu passado. Ela também não consegue me enxergar direito. Ou seja, não encara o passado nesse sentido da mestiçagem, mas também não enxerga, porque na verdade ele é disfarçado, assim. Então é bem legal, assim, pra gente também analisar essas relações raciais para fora de um estudo necessário em saber o que aconteceu e tal, trazer um pouco de ficção. Aqui dá. Como é este quadrinho. Pronto. Bem, foi isso. Esses 7 quadrinhos. Espero que vocês tenham gostado. Então assinem o Catarse, assinem o canal, deem joinha e comentem o que vocês acharam. Obrigado.
another brother like a lover like am I?